Alô, Clau. Olá, Oi, amiga. olá, boa noite. Boa noite. Ai, deixa eu tirar esse fone aqui da frente. Peraí. Amiga, se der Oi, pra tu oi. passar, eu não sei se é do celular ou se tá embaçada a tua lente. Se der pra passar um paninho. É assim mesmo. É Então, porque a sujeira tá por trás da película. então é isso Aí mesmo. eu tenho que trocar a película, vamos ver. Mas É tá isso mesmo. tranquilo, o áudio tá bom. Pessoal, se vocês puderem dar um retorno aí, se o som tá legal. E aí, Eron? É isso. Então, queria agradecer mais uma vez a quem está participando e a você, minha grande amiga Jéssica Jansen. Oh, eu que agradeço. Está sendo um prazer, né, fortalecer aí esse projeto massa. Tá legal, que bom, tudo ok. Então, É eu porque o queria fone é até. novo, aí não sei se tá pegando bem. Mas tá tudo ok, É, né? O som tá dando. tá massa, eu tô achando. Tô conseguindo ouvir bem. Então, eu vou te apresentar aqui de uma forma formal e, Tá. e falar o quão você é capacitada, né, para estar aqui nessa live. E é isso. Ai, Jéssica de Siqueira Jansen. É Jansen ou Jansen? Jansen. Jansen. Jessica Jansen. Certo. 29 anos, é advogada, formada pela UFPE. Ela é mãe do incrível Ravi, moradora da comunidade do Bode, produtora cultural e articuladora social, coautora do livro Elementos para a Tutela Efetiva da Classe Trabalhadora, temas de direito e processo do trabalho, organizado por Hugo Cavalcante Melo Filho. É coordenadora geral e jurídica do Coletivo Pão e Tinta, Salve Coletivo Pão e Tinta, que faz um grande trabalho no Pina e até aí no Recife, em Pernambuco, no Nordeste e na cena nacional. Valeu. Ela é presidenta da Livroteca Brincante do Pina, que é uma iniciativa fantástica que acontece no Pina. Membro da coletiva Cabras e produtora, curadora do Leilão Pão e Tinta, que ajudou e ajuda tantos artistas. Ela também presta assessoria Valeu. popular, assessoria jurídica popular. Ela também, antes de exercer a advocacia popular, trabalhou em diversos escritórios de advocacia do Recife. Já teve projetos aprovados pelo Fucultura, como o Scuba Diving, que foi um grande festival que teve em 2012. O que te faz ser. Também já elaborou e produziu projetos artísticos aprovados no Festival de Inverno de Garanhuns, que eu queria falar Ok. aqui para o pessoal que foi minha primeira experiência em trabalhar com algum projeto aprovado em edital do governo, e graças a Jéssica e a Heron, a gente teve essa oportunidade e isso faz muita diferença na minha Duas vezes, vida. né, amigo? 2 vezes a gente participou do Festival de Inverno de Garanhuns e foi incrível para mim. Foi No massa. Coletivo Põe Tinta, também produz e coordena diversas atividades de militância artística, como o Encontro Internacional de Artes Põe Tinta, que
que é incrível, eu já participei também. O projeto Aquarelena 1 e 2, que eu também tive a oportunidade de participar. Eu não era o teu. Tu não era minha madrinha, mas. Não era sua madrinha. Mas eu torci Mas por você. Votei em você e fiz campanha. tá, valeu, amiga. E foi massa, foi. Deu uma movimentada grande, deu uma incentivada por mim mesmo. Eu acho que eu tava numa estagnação artística e o Aquarelena me deu muito ânimo para pintar. Então, eu vou Bom, falar mais mas um pouco aqui do que Jéssica faz. Ela fortalece durante o ano diversas atividades de produção artística realizada pelo coletivo, como o clipe Revolução Periférica, entre outros materiais de audiovisual e eventos presenciais. Na biblioteca, além de coordenar a área jurídica, também promove durante todo o ano ações sociais para as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social da comunidade do Bode. Vou ler aqui mais algumas coisas, mas são infinitas coisas que Jéssica já nos proporcionou. socorro de Mas Priscila Atena, falta isso, colocar isso. é real, ela. Dançarina, figurante, de Barbarize já. Então pode falar mais, amiga, fica à vontade. E eu vou só ler aqui o final. No Coletivo Cabras promove e potencializa ações de formação e fortalecimento focadas nas mulheres da comunidade do Bode, abrangendo as adolescentes, as idosas, as pescadoras, marisqueiras, entre outras. E Exatamente. se você quiser falar mais, mas eu tô muito feliz aqui com essa situação e se quiser acrescentar mais alguma coisa nesse currículo tão vasto, pode falar, amiga. Bom, amigo, primeiramente está sendo um prazer, né? Mais uma parceria aí de trabalho contigo. Sempre é muito bom, né? Porque além da amizade, a gente encaixa muito nessa parte de arte e tudo mais há tanto tempo, né? E Sim, é isso. Acho que além dessa parte jurídica e de produção cultural, já tem um tempo que eu também sou responsável pelo financeiro de alguns projetos culturais, né? Tanto lá antigamente, nos projetos de 2011 e 2012 do Funcultura, que precisavam de prestação de contas, e normalmente era uma prestação de contas, normalmente é, né? Ainda é uma prestação de contas bem rígida, bem complicada, bem burocrática, né? De se fazer. é. E aí aqui eu pretendo dizer um pouquinho o porquê disso e como é que funciona mais ou menos essa prestação de contas. Mas ano passado também eu tive a experiência de coordenar o financeiro da campanha, né, de Pedro Estilo. Ele estava candidato a vereador pelo PSOL. E além do jurídico, eu também coordenava o financeiro. Então, foi uma outra experiência em financeiro, né? Também de Certo. prestação de contas, enfim, recolhimento de comprovantes e várias coisas, só que aí num outro âmbito, de uma outra forma, com outras justificativas. E é isso, o financeiro aí não sou muito fã, não, mas ele me persegue. Acho que é porque o meu Eu jeito sinto isso. metódico e virginiano. Tu é bem metódica. Eu sinto isso com a contabilidade também. Ela me persegue de alguma forma. As ciências exatas, que às vezes acho que não sou muito dessa área, mas acaba, ela vem até a gente, né, amiga? Pois é, até na hora de distribuir uma conta no bar, menino, o povo olha para um lado, para o outro, assim, eu faço logo, não, quero nem olhe para mim. E é isso, está sendo um prazer aí. Boa noite a todos e todas, maravilhosos e maravilhosas. E é isso, bora dali. Bora. Simbora então ao que a gente veio conversar, que são as artes e os impostos e as artes. Lembrando que os impostos é um tipo de tributo. E aqui eu queria fazer uma primeira pergunta à nossa advogada Infinitas Coisas. Jéssica, na tua visão, o que são os tributos? Então, tributos, de acordo com o Código Tributário Nacional, inclusive eu estou com ele aberto aqui, né, porque ele tem uma linguagem bem técnica. Os tributos, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória
ou seja, é obrigatório, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, certo? Ou seja, você cometeu um crime, fez alguma coisa que não podia, não é relacionada a isso. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, tudo, praticamente todo serviço, toda compra que a gente faz, sobre ela incide o tributo. E esse tributo é a forma que a máquina pública... Eita, ó, essas aberturas aí de porta é Ravi, tá, minha gente? Ele vai tentar. Tô ocupada, filho. Pode ser já já? Espera aí, rapidinho. Só um Tá segundo. bom. Vem cá, rapidinho. Fala boa noite. Eu sabia que você estava com o jornal, eu estava vendo ali no Alô, Vai. amigão. Estou fazendo um vídeo, é uma entrevista, ele está me entrevistando, aí eu preciso continuar concentrada aqui. Tu dá licença? Não, Fala tchau pra ele. Eu amo. Mas vai ficar em silêncio. Eu amo você, Ravi. Depois a gente brinca, amigo. Vai. Me abraça. Até Ó, vai. Então, até 2020. Segura. Sim, voltando. Ele é Eu vou reiniciar a leitura aqui. Eu te amo, mamãe. Vai, filho, vai. Vai lá que teu pai vai te dar um salgadinho. Vai lá. Já me deu Foi? já me deu. Tem juju, Isso aí é um dos maiores artistas de Aquela todas as velha épocas. Compra, né? Sim, voltando, né? Segundo o Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, do começo, novamente. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Amiga, Significa- tá dando. Desculpa te interromper, tá dando uma travada. Não sei se foi a velocidade que tu falou, aí começou a parecer um robô. Pelo menos pra mim. Não sei se o pessoal em casa também. Tá, Aí. traduzindo. Acho que certo. O tributo, ele é obrigatório, certo? Então, as pessoas, ninguém vai estar isento de um tributo. Vão ter certas situações que certas instituições podem ter isenção fiscal em determinado momento, como, por exemplo, as empresas que prestam apoio a atividades culturais por meio da Lei Rouanet. Ela vai ter uma isenção fiscal naquela situação específica. Mas todos, certo, seja pessoa física ou jurídica, vão pagar os tributos, né? E os tributos são justamente os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. E as pessoas confundem muito, né? Imposto e taxa. Basicamente isso. Os tributos também, eles não são somente cobrados pelo governo, e eles incidem sobre os serviços prestados. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o que são os impostos. Os impostos, eles não estão vinculados a uma contrapartida obrigatória do governo. Por exemplo, você diz assim, estou pagando esse imposto e não estou vendo ele ser... enfim, ele transparecer na gestão pública. O imposto, ele serve basicamente para arrecadar dinheiro para a máquina pública funcionar, para as instituições públicas, os órgãos públicos. Vai, Como Rodrigo. ele é mãe? Peraí, rapidinho, viu, minha gente? Só um instante. É porque meu pai não deixa eu ver no celular dele. Tá bom? Soltar uma música aqui enquanto Jéssica volta. Ela já voltou. Menina, Ravi, esperada. Peraí. Então, o imposto, ele é o tipo de tributo de maior importância para o Estado, e ele é recolhido de diversas formas, né? Por exemplo, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana, IOF, Imposto de Operações Financeiras. Várias transações, várias situações geram impostos.
e esse dinheiro arrecadado, ele é utilizado no maquinário público para o consequente funcionamento dele. Então, assim, não adianta você dizer, poxa, eu estou pagando os impostos e não estou vendo um serviço ser executado, aquele serviço específico ser executado. O imposto, ele não diz respeito a isso. O imposto é basicamente a maior forma de o Estado se gerir, né? Agora, a gente sabe que na prática é muito injusto, a gente sabe que na prática existem diversos desvios, né? Por mais que os códigos e a lei e o regimento tentem fazer a gente acreditar que tudo vai ser cumprido de uma forma metódica, a gente sabe que na prática não é assim, que existem muitos desvios. E aí as taxas é justamente essa outra parte. A taxa ela está vinculada a uma atividade específica. Ela é recolhida pela utilização de um serviço específico. Aí eu estou com o Código Tributário Nacional aqui aberto, e aí vou dar uma lidinha. O que seriam as taxas, né? Certo. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, ou seja, vão ter as taxas federais, taxas municipais e taxas governamentais, elas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Por exemplo, você vai tirar o RG lá pela 20ª vez, 10ª vez. Você vai pagar uma taxa bem alta, que é a taxa de emissão de documento. Taxa de coleta de lixo, tá ligado? Você vai pagar uma taxa específica para aquela coleta de lixo acontecer na sua rua. Iluminação então, pública. Na realidade, isso. Agora também tem as contribuições de melhoria. A iluminação pública, se eu não me engano, ela é uma contribuição de melhoria. Eu teria que confirmar aqui no CTN. Mas, enfim, basicamente, a diferença entre o imposto e uma taxa é isso. A taxa é específica sobre um serviço que você vai se beneficiar. Certo. E é isso. O imposto você vai contribuir com ele mesmo que você não esteja usando aquele serviço no momento, mas a taxa você paga quando está usando, né? Isso. O imposto é utilizado para a saúde, para a educação, outras finalidades também, mas diversas transações que você realiza, você vai passar um imóvel, por exemplo, você vai transferir um imóvel para outra pessoa. Essa transmissão do imóvel, você vai no cartório e vai pagar um imposto sobre isso, que é um imposto até altinho. Você vai registrar uma venda de um imóvel e você vai pagar essa transferência. Quando você transfere um carro de uma pessoa para outra, você vai pagar um imposto sobre isso. Ele não tem uma finalidade específica, mas ele financia o aparelho público, né? O governo e os seus funcionários e demais demandas. Entendi. Então eu queria agora te perguntar, voltando para o que eu acho que tu faz com mais frequência em relação a artes e impostos, que é a prestação de contas. Quando a gente executa um projeto, a maioria dos projetos ele pede uma prestação de conta. E aí eu queria saber por que a gente precisa dessa prestação de contas. Então, qualquer pessoa, seja ela uma pessoa física, pessoa jurídica, se ela vai deter um valor público, né, um valor da União, se ela vai utilizar, arrecadar, gerenciar um valor que é do aparelho público, enfim, gerenciar ou administrar, ela precisa prestar contas do que está entrando e do que está saindo, né? E, além disso, ela precisa assumir obrigações de natureza pecuniária. Se ela tem aquele dinheiro público, se ela recebe aquele dinheiro público, como num caso de uma campanha política, a gente prestou contas. Cada centavo que se gastava, você podia tirar uma xerox, mas se o dinheiro da xerox era utilizado com o dinheiro da campanha, precisava ser prestado a conta sobre ele. Cada passo seu, cada pagamento que você realizava, você só podia realizar por comprovante por transferência bancária,
com o recibo, né? Mandar um recibo. Enfim, você precisa se resguardar para no futuro, ou até o próprio governo, quando vier fiscalizar, saber se você administrou esse dinheiro corretamente ou não. Isso eu estou falando, por Sim, exemplo, da campanha. Mas num projeto cultural, você também precisa prestar contas, mas aí existem, né, diversos tipos de projeto. E aí, dependendo da modalidade do projeto, da forma como esse dinheiro entra, às vezes as prestações de contas são mais rígidas e às vezes elas são mais flexíveis. Com cultura, ele tem certo. uma prestação de contas bem mais rígida, mas esses projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, eles têm uma prestação de contas bem mais flexível. Sim, é E aí, a gente... importante, desculpa Pode interromper. falar. Não, é importante isso porque eu acho que todos os projetos, eles têm um inciso 3, se não me engano, que a gente precisa deixar esse material disponível por 10 anos. E nesses 10 anos você precisa Isso. tá resguardado, né, com essas informações e esses documentos, não é isso? Você precisa guardar todos os recibos, extratos bancários, comprovantes de transferência, notas fiscais por 10 anos. Além do produto cultural, a gente está falando especificamente da Lei Aldir Blanc. Além do produto cultural, também ele precisa ser mantido por 10 anos, que é a contraprestação, né? Mas, assim, nem tudo se restringe aos projetos fomentados pela Lei Aldir Blanc. A gente tem o Certo. Funcultura, por exemplo, que é uma outra modalidade de edital, que aí são dois extremos, eu acho. E, enfim, existem ainda outros, né? Por exemplo, como você falou na apresentação, que eu aprovei um projeto no 48º Salão de Artes Plásticas de Pernambuco. No Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, eu não precisei prestar contas de nada, porque foi concedido um prêmio para Azul, que era o artista em questão, para ele executar um produto cultural e dar a contrapartida para o governo. Ele pintou lá na Avenida Norte uma casinha, mas ele foi o beneficiado do prêmio e foi ele que executou o prêmio. Então, ali já foi retido o imposto de renda na fonte, né? E que é um tipo de tributo, é o imposto sobre a renda, né, de pessoa física, IRPF. E aí a gente não precisou prestar contas. Mas, no caso vamos por partes, no caso especificamente da Aldir Blanc, também é um edital de premiação. Existiram algumas modalidades na Aldir Blanc que foram por auxílio, né? A gente teve o auxílio de renda para artistas e tem alguns também que são subsídios. Mas no edital de premiação especificamente, por ser a premiação, houve a retenção do imposto de renda diretamente na fonte, que foi uma retenção de 27,5%. E isso surpreendeu muito todo mundo, porque não constava em nenhum edital, tá ligado? Tinham vários editais abertos na Aldir Blanc, tanto na Aldir Blanc municipal, como na Aldir Blanc do governo do estado, e não constava em nenhum momento que ia ser retido o imposto direto na fonte de 27,5%. O que falava era sobre o imposto que seria retido, mas as pessoas que elaboraram o orçamento deduziram que era o INSS, que normalmente é de 20%. E, por exemplo, nos projetos que a gente fez e vários outros projetos, as pessoas na tabela orçamentária colocaram 20% de dedução. E aí foram surpreendidas com um desconto de 27,5% e precisou fazer todo um remanejamento financeiro. E esse desconto de 27,5% é justamente o imposto de renda retido na fonte, porque a modalidade de pagamento foi o prêmio. E aí tem vantagens e desvantagens. A vantagem... Vocês estão ouvindo esse cachorro latindo no seu garagem? Tem mesmo, um cachorro estéril. Voltando, a modalidade de pagamento da premiação, ela tem essa desvantagem por já de cara você perder. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas você perder 27,5% de valor, né, do seu projeto, mas tem uma facilidade porque é muito mais simples, você tem uma prestação de contas bem mais simples, não existem tantas exigências, é bem mais desburocratizado. E aí, como é que a gente presta contas, né, de um projeto cultural?
A comprovação das despesas, ela é feita no caso de um pagamento de uma pessoa física, pelo RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo, que é um recibo para uma pessoa física que prestou aquele serviço e que ela não tem uma relação trabalhista com a pessoa que está contratando ela. Não é regido pela CLT. É um autônomo que prestou aquele serviço específico. E ela também não tem um CNPJ, né? Isso, ela não tem um CNPJ. E aí a comprovação daquela despesa é feita pelo RPA e, no caso da Audi Blanc, pelo comprovante de transferência bancária. Você vai lá, na Audi Blanc, você contratou Júnior Eu para ser grafiteiro do Festival de Arte Põe 5. Olha, quem sabe? Será? E aí vou pagar Júnior Eu por comprovação de transferência bancária para a conta dele e ele vai assinar o recibo do que ele recebeu e aí eu vou anexar isso à prestação de contas. Se for uma pessoa jurídica, aí a comprovação de despesa pode ser feita de duas formas. Pode ser feita pela nota fiscal eletrônica, né? Se for uma aquisição de mercadoria, ou pode ser feita pela nota fiscal de serviços eletrônica, que é aquela NFSE, que é aquela mais que todo mundo, aquela nota, né, que todo mundo já conhece. Pela prefeitura, né? Isso. E aí é isso, você comprova pelo RPA, pela nota fiscal avulsa, que é quando você, por exemplo, por alguma questão sua de pagamento tributário, você não está pagando lá, enfim, você quer emitir uma nota específica e você não está totalmente quite, então você pode emitir uma nota fiscal avulsa. E essa nota fiscal avulsa pode ser tanto para serviço quanto para aquisição de mercadoria. E aí, eu vou fazer 2 comparativos. Certo. Falar um pouquinho sobre o Funcultura e falar um pouquinho sobre a Audi Blanc. No caso do Funcultura, como é que você vai comprovar os impostos, né, e os pagamentos que você está realizando? O Funcultura, ele exige mais coisas, porque no Funcultura você se cadastra enquanto empregador. Você, primeiramente, faz um cadastro de produtor cultural, você abre uma conta bancária no seu nome, e essa conta bancária vai servir única e exclusivamente para aquela produção cultural, para aquele projeto. Depois você vai encerrar essa conta bancária. E você também faz um cadastro na Previdência Social, como empregador. Então, no Funcultura, os dados, eles são muito mais rastreáveis. Você consegue, a Receita Federal, a Previdência Social, ela consegue obter informações sobre se aquele projeto está correndo regularmente ou não. Então, no Funcultura, você precisa de por exemplo, um autônomo. Contratei Júnior Eu para ser grafiteiro no Festival Põe Tinta pelo Funcultura. Aí eu vou pagar Júnior Eu, ele vai assinar um recibo de pagamento autônomo, RPA. Naquele recibo, eu vou ser obrigada, para a prestação de contas, a deduzir o INSS. Eu já vou pagar 20% enquanto empregador do INSS, ou seja, 20% eu já vou lá e pago. Não, sem deduzir. Já no projeto, na tabela orçamentária, eu vou colocar 20% sobre aquele serviço. Então, vamos botar R$100 para ser mais fácil. Júnior vai ser contratado como grafiteiro, R$100. Valeu pelos biscoitos aí, Medusa. R$100. Então, na tabela de elaboração, na tabela orçamentária, vai ter lá R$20 que eu, enquanto empregadora, produtora cultural, já vou pagar. Mas ainda assim, Júnior Eu vai ser descontado do pagamento dele, desses R$100, 11%, que é o INSS que ele precisa pagar enquanto empregado, né, enquanto contratado naquele momento, que é o INSS diferente de um empregado da CLT, que normalmente é 8%, fica nessa faixa de 8%. Como naquele é um caso específico, vai ser retido 11%. Fora isso, ainda tem o ISS, que é 5% também. Só que o ISS, se você já tiver um cadastro na prefeitura, que é o cadastro de inscrição municipal, que é o SIM, você paga um valor por ano, se eu não me engano. Na época que eu fiz, era um valor por ano. E aí você fica isento de qualquer serviço que você preste, ele ser descontado o ISS. Isso vale a pena, sinceramente, para quem presta muitos serviços, assim, corriqueiramente. Porque eu lembro que não era uma taxa tão barata.
e ela continua correndo. Eu lembro que eu cancelei o meu cadastro de inscrição municipal quando eu fiquei grávida de Ravi, inclusive no dia que minha bolsa estourou. Eu fui lá na prefeitura antes, parece que eu estava adivinhando. Eu fiz, não, vou cancelar esse negócio aqui. E eu estava devendo quase R$ 400. E esses R$ 400 não era comparável com os valores que seriam, esses 5% que seriam retidos. Pelo menos naquela época eu não estava trabalhando em tantos projetos. Se você, Sim. corriqueiramente, está sempre trabalhando em projeto, aí vale a pena você pagar. Caso você não pague, como é que um produtor cultural vai pagar, que vai demonstrar que ele recolheu o ISS? Pelo DAN, que é uma declaração, não, é um documento de arrecadação municipal. Aí ele vai fazer lá na hora e vai emitir na hora, acho que é no site da Receita, não sei muito bem, acho que ou no site da Prefeitura, e aí ele vai recolher esses 5%, né? Tudo é as guias que você recolhe, você vai lá e paga essa guia. Eu esqueci de dizer em cima, só para eu não perder o raciocínio, que eu esqueci de dizer em cima que o imposto de renda é pelo DARF. É a forma que você comprova o pagamento do imposto de renda é pelo DARF. E ele é sempre, a alíquota do imposto de renda, né, que é essa base de cálculo, ela é sempre variável. No caso dos projetos da Aldir Blanc, todos, pelo menos aqui em Pernambuco, foi o maior desconto, que é 27,5%. O maior desconto possível seria esse. E aí todos foi aplicado esse teto. Pelo menos os que chegaram em mim, as notícias que eu vi foi esse valor. Quer perguntar alguma coisa? E a Helena colocou aqui que a taxa do SIM é R$ 60 por mês. É, R$ 60 por mês. E aí outra coisa é se você já tem um cadastro de MEI ou de o que for de CNPJ. Eu não estava vendo a mensagem, não. Aí Estilo falou. Uma vez eu comprei um pirulito e ela prestou conta. Meu Deus, tá, é isso mesmo. Se comprar um pirulito, tem que prestar conta, meu filho. Comigo não tem essa, não. Estilo sabe muito bem disso, que eu sou chata, porque ficar em financeiro é uma responsabilidade muito grande. Sim, tu perguntasse o que agora? Como é que eu falo? Não, assim, quando você tem um MEI, né, já está incluso naquela taxa e o INSS e o ISS também, né? Isso. O MEI é quando você se cadastra como microempreendedor individual. Aí você seleciona as atividades que você pretende executar. Eu já tive 3 MEIs. Na época que eu fiz, era bem simples. Você ia lá, na mesma hora, você se cadastrava na internet, já gerava o seu número, né, o seu CNPJ, e você ficava pegando uma guia sempre, todo mês, você podia imprimir um talão e sempre pagava. Ficava na faixa de 45 a R$ 60, dependendo da atividade que você escolhesse. E aí o MEI, ele possibilita que você emita nota fiscal. Como você paga esse imposto todo mês, de R$ 60, R$ 50 mais ou menos, então você já está isento quando você emitir a nota fiscal, porque a nota fiscal é justamente isso, teoricamente, aquela pessoa jurídica, ela já está pagando o imposto, ela já está pagando as certidões dela mensalmente ou no prazo que tiver que ser, ela já está cumprindo com os procedimentos da Receita, né? E como ela já está cumprindo esses procedimentos, ela pode emitir uma nota fiscal, que aquela nota fiscal está demonstrando que aquele serviço está todo ok, que foram pagos, incidiram os impostos devidos sobre ele e que já foram deduzidos e repassados para os cofres públicos. E é justamente isso. O MEI, como você paga todo mês aquele valor, 50 a R$ 60, você consegue emitir uma nota fiscal e aí você aparece como uma pessoa jurídica, você é uma pessoa jurídica. Você tem até uma contribuição previdenciária, é a melhor coisa se você for um profissional autônomo. Eu falo, mas eu não cumpro, eu já fiz isso durante muito tempo, eu já paguei o meu MEI por vários tempos. E aí, graças a isso, pelo fato de eu pagar o meu MEI, quando eu trabalhava ainda em escritório, como estagiária, eu engravidei, né? E eu não ia, quando você é estagiária, você não tem estabilidade dentro do trabalho. E aí, como eu pagava o meu mês, já tinha um tempo, eu tive direito ao auxílio maternidade, porque eu tinha tanto de contribuição previdenciária, e aí eu recebi 5 meses de auxílio maternidade. Hoje em dia, se eu engravidasse de novo, eu não teria esse direito novamente, porque já faz muito tempo que eu parei de pagar meu mês. E faz
faz um tempo já que eu não trabalho como carteira assinada, com a carteira assinada. Na realidade, eu teria até que verificar, porque você parece que tem que ter 11 contribuições num determinado período de tempo para ter direito ao auxílio maternidade. Vale muito a pena pagar um MEI, porque você já está... A gente agora, com as mudanças, com a reforma previdenciária, a gente sabe o quanto está difícil, né, conseguir se aposentar. E aí você já vai estar contribuindo, já vai estar garantindo isso. E para quem trabalha com produção cultural é muito bom também, porque você fica isento de inúmeros impostos, por mais que você pague mensalmente, mas é um pagamento mensal que traz benefícios, né? Como, por exemplo, essas questões previdenciárias, que não é só a aposentadoria. Eu falo muito rápido, né, minha gente? Foi mal. Não, mas tá tranquilo. Só Não na é hora que só tu a leu que aposentadoria. foi. Não é só aposentadoria, é auxílio-doença, licença maternidade, a própria aposentadoria, enfim, vários auxílios e várias situações em que você está resguardado pela Previdência Social. Por isso, quem puder aí, faça um MEI, pague direitinho, siga o que eu digo, não siga o que eu faço. Mas eu já tive por um tempo e me ajudou bastante. Pronto, aí, como eu estava dizendo, só para fechar os impostos, né, de projeto. O ISS, que seria pelo SIM e pelo DAN. O INSS, que é pela GPS, né, que é a Guia da Previdência Social. E o imposto de renda, que você comprova o imposto de renda pelo DARF. O INSS, como eu falei, se for um projeto, né, do Funcultura, por exemplo, você paga os 11% enquanto prestador de serviço e os 20% é o empregador que paga enquanto INSS patronal. No caso do Funcultura, por que é mais rígido? Porque eles exigem que todas essas guias e deduções de impostos sejam anexadas à prestação de contas. Então, se você contratou alguém, você vai ter que anexar o comprovante de transferência, você vai ter que anexar o recibo. No recibo vai ter que constar o valor do imposto que foi deduzido, todos os impostos. Se a pessoa tinha um SIM, você tem que botar a xerox do SIM dela. Se ela não tinha, você tem que botar o DAN. Você tem que botar a GPS. E ainda por cima, você tem que botar a GFIP. A GFIP eu peguei uma colinha aqui para dizer para vocês o que é. GFIP é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social. E é um documento que identifica os prestadores de serviço e seus respectivos valores que totalizam a GPS, assim como a comunicação oficial de que foram cumpridas as obrigações sociais. Ou seja, num projeto estilo Funcultura, inclusive acho que também projetos incentivados pela Prefeitura do Recife são dessa forma também, você está o tempo todo sujeito a uma fiscalização. Você realmente tem, não que nos outros você não tenha, hein, gente? Tem que cumprir sempre. Mas nessa situação você precisa realmente prestar contas direitinho, recolher tudo direitinho, porque todos os seus dados estão sempre no banco de dados. Você, além de ter a GPS, você também vai ter a GFIP, que ela relaciona todas as GPS, ou seja, todos os serviços que você prestou. E é isso. Aí, no caso da Audi Blanc, que são os projetos que estão rolando agora, você tem que deduzir todos esses impostos. Na teoria, você tem que deduzir todos esses impostos. Se eu estou, de novo, o mesmo exemplo, se eu estou contratando o Júnior Eu como grafiteiro do Pão em Tinta por R$100, um exemplo, aqui já foi deduzido na fonte, né, dos prêmios, 27,5%. Eu ainda vou precisar deduzir desses R$100 o ISS, o INSS, imposto de renda não, porque o valor, o imposto de renda está condicionado a um determinado valor. Mas o que acontece? A prestação de contas da Audi Blanc, ela, como a modalidade do pagamento foi premiação, então, teoricamente, é o seguinte, você foi premiado para executar um projeto. Quem foi premiado, no caso do festival, Jéssica Jansen foi premiada e recebeu R$200 mil para executar o Festival Pão em Tinta. Seria tão bom que fosse esse valor, mas um exemplo. Eu recebi com esse valor essa premiação. Se eu, com esse valor de premiação, vou contratar uma pessoa física, vou contratar uma pessoa jurídica, é minha obrigação, enquanto detentor do prêmio e contratante daquele serviço, deduzir os impostos. Mas, pela modalidade de ter sido premiação, eu não preciso prestar contas disso para a Audi Blanc, entendeu? Eles só dizem assim, ó, toma o dinheiro,
se responsabilize pela execução desse dinheiro. Você só precisa mostrar para mim, prestar contas, que você executou o serviço, que você vai me dar aquela contrapartida cultural, você vai botar um vídeo dentro do mapa cultural, que você vai deixar as fotos no mapa cultural por tanto tempo, mas você não precisa prestar contas, você não precisa anexar uma GPS, você não precisa anexar uma GFIP, você não precisa se cadastrar enquanto produtor cultural, enquanto empregador da Previdência Social, você não precisa fazer esses cadastros, mas a responsabilidade é sua. Se você decidir... Diz, pode dizer. Até para a faixa mais alta dos prêmios, está sendo assim? Pronto, boa pergunta. No caso da Audi Blanc, só as faixas número 3 estão precisando prestar contas. E aí a prestação de contas da Audi Blanc, ela se dá por recibo, comprovante de transferência bancária. Tipo, você não pode sacar o dinheiro e dar o dinheiro para aquela pessoa. Você precisa transferir o dinheiro para uma conta nominal daquela pessoa, que aí você está comprovando que você utilizou o recurso conforme o orçamento, né, que foi aprovado. Mas isso são só os projetos da faixa 3. E eu acho que no de festival vai além da faixa 3. Acho que no festival também é faixa 3, 4 e 5. Acho que o festival vai até a faixa 5. Acho que vai até 150 mil. Mas a partir da faixa 3, no caso. Faixa 1 e faixa 2 não precisa comprovar por meio de documentos, mas precisa cumprir um relatório financeiro até o dia 30 de abril. O prazo é 30 de abril, hein, galera? Até o dia 30 de abril, você precisa inserir no mapa cultural o relatório financeiro de execução. Dizer, gastei o projeto, utilizei os recursos daquele projeto de tal forma. Mas você não precisa anexar esses documentos, não. Mesmo na faixa 3, você não precisa anexar GPS, nem os documentos tributários, você não precisa. Você só precisa anexar os comprovantes de despesa. Certo. Tu falou sobre que no imposto de renda é diferente a cobrança. Explica aí um pouco, por favor. Que no imposto de renda é diferente a cobrança? Sim, que ela vai variar de acordo com... Sim. Tá, beleza. Porque o imposto de renda, ele tem uma condição, né? Todos os impostos, eles têm uma condicionante. E a condicionante do imposto de renda a ser retido é o valor. Ou o valor naquele momento, do pagamento naquele momento, que foi um valor alto, ou o valor anual, né? Uma pessoa anualmente, ela ganha, acho que é 28.600, fica no entorno de 28.600 reais. Pelo menos era até o ano passado. Não sei se Isso é esse para ano começar aumentou. a pagar o imposto de renda. Abaixo disso não precisa. Se você tem uma renda anual de 28 mil e vamos botar 29 mil, se você tem uma renda anual de 29 mil, normalmente, se você for contratado, né, se você tiver um empregador, esse empregador vai reter na fonte, no seu salário, o imposto de renda. No caso dos projetos da Audi Blanc, a gente recebeu um importe de valor alto de uma vez, né? Foi no mínimo 10 mil reais. Os valores da Audi Blanc variaram de 10 a 150 mil reais. Mas tinha de 7 também, amiga. Tinha de 7? Tinha É porque eram vários editais, né? Na de formação e pesquisa era de 7, de 15 e de 25, eu acho. Alguma coisa assim. Eu acho que era de 7 e de 10 também. Enfim. Mas aí, como são montantes um pouco mais altos, é feita uma base de cálculo e é aplicada uma alíquota. A alíquota é o quê? A porcentagem. A porcentagem do imposto de renda, ela varia. Eu sei que ela pode chegar até... Acho que ela vai de 7% até 27,5%. Não sei muito bem. Mas eu sei que o máximo é 27,5%. E ela é feita com base... Enfim, existe uma base de cálculo aí, que o povo de exatas e contabilidade vai entender melhor do que eu. Mas, a depender do valor que você recebe, é aplicada uma alíquota ou outra. No caso desses projetos da Audi Blanc, como eu disse, foi aplicado 27,5%. Aqui em Pernambuco. Mas tiveram outros estados. Aquela se distrai fácil.
Mas tiveram outros estados que teve desconto de 20%. Se a modalidade de pagamento foi o prêmio, porque o prêmio, você está supondo que você está dando um prêmio para aquela pessoa. É um pagamento para aquela pessoa, um prêmio para aquela pessoa, e a partir desse valor que ela recebeu, ela vai contratar outras pessoas e tudo mais. Mas do valor que ela recebeu, você desconta 27,5%. Na prestação de contas, porque eu lembro que no Fucultura só recebia depois que realizava o projeto, né? E às vezes depois que prestasse conta também, ou como era o processo? O que? O imposto de renda, a dedução do imposto de renda? Não, de deduzir tudo. Primeiro que a gente só recebia depois do projeto, né? Então só dava para... No Fucultura a gente recebia por parcelas, né? Você aprovava o projeto e dependendo do valor do projeto, você colocava tantas parcelas para receber. Se ele tinha um valor um pouco mais baixo, você às vezes recebia numa parcela só, mas você recebia por parcelas e ia executando à medida que você ia recebendo as parcelas. No caso da Aldir Blanc, não. Você recebeu antes, o imposto já foi deduzido na fonte, e aí você executa o projeto a partir do dinheiro que já está na sua conta. Certo. Outra pergunta sobre imposto de renda ainda é que tem a possibilidade da gente restituir ele, né? E como é que a gente consegue fazer isso? Então, como eu disse, o imposto de renda, você tem obrigação de declarar o imposto de renda, fazer uma declaração anual de imposto de renda, se o seu ganho anual é maior do que 28.560, enfim, R$ 28.600. Você ganha esse valor mais ou menos, você tem a obrigação de declarar o seu imposto de renda. As pessoas acham que é muito complicado declarar imposto de renda, mas você pode fazer uma declaração simplificada, dependendo do valor, de qual categoria você se enquadra. Mas você pode fazer uma declaração simplificada ou você pode fazer uma declaração detalhada de imposto de renda. Aí vai ter uma época do ano que você vai fazer essa declaração, você vai no site da Receita Federal, e aí você vai falar todos os seus gastos, principalmente o que você gastou com saúde, o que você gastou com educação, se você tem dependentes, se esses dependentes gastam com saúde, com educação, ou se você tiver um plano de saúde, você vai colocar. Porque qual é o objetivo de você declarar o seu imposto de renda? É a Receita perceber se você, na realidade, está pagando mais imposto do que você deveria. Que às vezes são deduzidos tantos impostos, são tributados tantos impostos, que você até acaba pagando imposto em duplicidade. Entendeu? E aí, para evitar esse pagamento, além do que seria, né, permitido, você vai declarar, fazer a declaração dos seus gastos durante determinado exercício, e aí detalhar tudo bem direitinho, dando como eu disse, né, se você tiver filho, se você tiver uma esposa ou um marido que dependa financeiramente de você, enfim, um tio, uma tia que dependa, que você possa comprovar que depende financeiramente de você, você vai detalhar os seus gastos, e aí você vai tentar restituir o valor que que lhe foi retido de imposto de renda, né? Esses valores que foram retidos na fonte. Você é um trabalhador com CLT e você ganha mais ou menos esse valor de 30 mil por ano, provavelmente o seu imposto de renda ele já vai ser retido na fonte. Quando eu trabalhava em escritório, meu imposto de renda já era retido na fonte. Agora que eu sou uma profissional autônoma e trabalho com projeto cultural, o meu imposto de renda é retido na fonte, condicionado à aprovação de um projeto ou outro. Mas ainda assim, eu posso ir atrás de restituir esse imposto. Aí é isso, você vai fazer essa declaração, vai informar os gastos, né, com pensão, com educação, com tudo, e esse imposto vai ser restituído para você, dependendo, né? Que às vezes você vai fazer lá sua declaração do imposto de renda, jurando que você pagou mais imposto do que precisava, e quando for ver isso, você cai na malha fina, que é quando o leão, né, que realmente é chamado, o sistema lá realmente é chamado de leão, não é uma metáfora, mas os órgãos públicos realmente usam esse nome, a Receita realmente usa esse nome, que quando você cai na malha fina é quando você, na realidade, pagou menos imposto do que você devia.
e aí você vai precisar fazer essa compensação e pagar o imposto. E aí, meu filho, você já botou mesmo lá na receita, aí agora você vai ter que pagar mesmo, senão já era. Você pode receber um belo de um processinho tributário nas suas costas. Aí é isso. Entendi. Então, Por agora, isso, todo mundo aí que aprovou projeto aí cultural, se liga nos prazos. Eu não me recordo muito bem ao certo, mas eu acho que é mais ou menos por abril. Se liga nos prazos, percebe tudo que você gastou, se você aprovou mais de um projeto, quanto foi deduzido do imposto de renda, detalha todos os gastos e vai atrás de restituir esse dinheiro. Porque provavelmente você vai conseguir restituir pelo menos parte dele. deu uma cortada agora, amiga. Tu falou restituir pelo menos o quê? Deu uma cortada nessa hora. Você consegue restituir. Se você não conseguir restituir tudo, você consegue restituir parte do que você foi descontado a título de imposto de renda. Certo. Então, agora para finalizar, amiga, já estamos em 51 minutos. Eu vou. A Davi Quick aí mandando um alô. Só E informação aí, boa. Davi Quick. Tô E aí, amigo, aforando. um beijo para Adoro Portugal. ela. Menina, eu não consigo ver as mensagens. Um beijo para todo mundo que está aí. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Eu vou fazer aqui uma colagem seguindo a série que eu tô fazendo durante as entrevistas. Tá aqui uma É minha. folhinha aqui que eu recebi um apoio de Azul Heron de Barros. Olha, os monstruários. Conheço. Inclusive, estamos na sala dele. Quer dizer, não sei nem se eu posso dar um Aí. 360 nessa sala ou se tem alguma coisa. Melhor não. Melhor Eu não, que eu fiz, já vi ali que tem um negócio ali. eu fiz um recorte e aí eu vou montando aqui agora essa obra. E se tu quiser falar mais alguma coisa, amiga, Beijo, sangue. Quero pedir desculpas pela tela do meu celular, tá tão embaçada. Isso vai servir para eu tomar vergonha na minha cara e trocar essa película, porque a sujeira tá por baixo da película, eu não consigo limpar. Aí foi mal aí, galera. Eu sei que eu tô embaçada aí, me embaço. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com prestação de contas, ou se você quiser contratar uma profissional para participar da prestação de contas do seu projeto, fale comigo. Ou se você precisar de uma advogada também, fale comigo também, que eu vou poder lhe ajudar com isso. super indico aí ela que foi meu primeiro exemplo de produtora cultural, isso é real, e ela que produziu um dos maiores artistas de todas as épocas, que é Ravi, ele que Isso é verdade. já tá à frente no tempo, né? Queria Ele tá, agradecer ele queria até participar da live. se ele quiser participar agora é o momento, porque esse é o momento que a gente troca alguma coisa de arte. E é isso, eu estou montando aqui essa Oh, colagem. E tu ia falar mais alguma coisa, Jéssica, eu acho que tu ia puxar, mas tu falou pra caramba já também, né? Mas fica à eu vontade. ia, se a gente tivesse um tempinho, para quem não sabe, eu sou advogada, né? Formada há alguns bons anos já. E a minha especialidade inicial era trabalhista. Trabalhei em alguns escritórios corporativos como advogada trabalhista. Mas agora aqui na advocacia popular eu tenho me dedicado bastante à advocacia criminal. Mas eu ia fazer um bônus trabalhista, assim, dizer umas coisas assim, fazer umas orientações. Fica à vontade, Falar um Jéssica. pouquinho. Enfim, vamos lá. Se você, minha gente, está sendo contratado aí pela CLT, teoricamente você tinha que ser contratado pela CLT, que é quando você tem sua carteirinha de trabalho assinada. E isso aí eu vou fazer um link com os impostos também, vocês vão entender por quê. Se você deveria ser contratado pela CLT, né? Porque todo trabalhador tem que ser contratado pela CLT se ele cumpre aquele trabalho regularmente. Mas, por um acaso, seu empregador não assinou sua carteira, ou ele assinou sua carteira e colocou
o salário mínimo na carteira, mas ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu só tenho condições de te pagar um salário mínimo, mas eu vou te dar R$ 500 por fora. Isso aí vai ser bom para você, porque eu não tenho como assinar na tua carteira o valor todo, porque vai ser descontado, você vai receber menos, e isso vai te ajudar, porque você vai ter o seu salário mínimo na carteira e ainda por cima vai ganhar R$ 500 por fora, sem nenhum desconto. Aí você pensa, né, inicialmente que isso é uma coisa muito boa, que você vai conseguir receber um valor livre de descontos, né, sem descontar, como eu falei lá antes, o INSS do empregado, que é os 11%, no caso de empregado são os 8%, mas, na realidade, você vai estar sendo lesado, porque nenhum valor remuneratório pode ser pago por fora. Você precisa ter todos os seus valores de remuneração contemplados na carteira de trabalho. Por mais que seja incidido sobre esse valor que você vai estar recebendo de pagamento, um desconto, alguns descontos, dependendo do valor, imposto de renda, ou então, se não tiver imposto de renda, vai ser o FGTS e o INSS, você tem que entender que sobre esse valor da carteira de trabalho vão incidir diversos reflexos. Ou seja, o seu 13º vai ser calculado com base nisso, suas férias e o terço constitucional de férias vai ser calculado com base nisso. A indenização, caso porventura você seja demitido sem justa causa, vai ser calculado com base nisso. Então, se você está recebendo todo mês um salário por fora da carteira de trabalho, você está deixando de receber lá na frente diversas repercussões trabalhistas em todos esses lugares, que, como eu disse, né, férias, 13º, seguro-desemprego, indenização, caso você seja demitido, FGTS, tudo que está no seu contra-cheque vai refletir nessas repercussões trabalhistas, a não ser, por um acaso, que você receba um auxílio alimentação, né? Se você não recebe esse auxílio alimentação em dinheiro, quem será que está batendo a porta? Se você não recebe esse auxílio alimentação em dinheiro, esse auxílio, ele não tem, por exemplo, tem algumas verbas. Vem cá. Meu Deus do céu, já chegou quebrando. Voltando. Como eu disse, né, as verbas de remuneração, elas precisam estar constando na CLT para repercutirem no futuro. Mas existem algumas verbas que, inclusive, com a reforma trabalhista, depois dessa reforma trabalhista que teve em 2019, elas não têm a natureza de remuneração, que é justamente para facilitar um pouco a vida do empregador na concessão de alguns benefícios, como, por exemplo, o auxílio alimentação, desde que ele não seja pago em dinheiro. Se ele der em dinheiro, aí lascou. Se você recebe o seu dinheirinho de auxílio alimentação em espécie, então ele vai precisar constar na carteira de trabalho como uma verba remuneratória e repercutir em tudo. Mas se você recebe o cartãozinho, se você recebe o vale alimentação, aí tá tudo certo. Não precisa repercutir em nenhuma verba, não. Um prêmio. É porque meu pai tá vindo aí online, porque ele tá conseguindo me ver, eu tô tentando dar oi pra ele. Tá mandando oi pro teu pai. Tem um bocado de gente vendo. Ô pai, eu te amo muito. E eu também amo. Eu também amo minha mãe. Você é só amor. Algum auxílio alimentação, se você recebe algum prêmio por conta de alguma meta. Enfim, é só para você ficar, esse bônus é para você ficar ligado. Que não é para receber dinheiro por fora da CLT. Se você receber, você tem direito a reaver isso na justiça. Fora isso, esse dinheiro que você recebeu por fora, ele precisa ser corrigido com juros de correção monetária, ele vai precisar repercutir em todas as verbas trabalhistas que você recebeu. Então, fica ligado aí, não é uma boa. Você pensa que está sendo ajudado, mas não está sendo ajudado, porque lá no futuro, você está deixando de receber bastante. Mas também fica ligado porque tem outras verbas que não tem, mas são verbas poucas coisas, e elas estão todas na CLT. Então, se você tiver uma dúvida se aquele valor que você está recebendo devia repercutir lá no futuro, nas suas verbas trabalhistas, abre a CLT, vê lá, são poucas coisas, vê vestuário, farda de trabalho, auxílio alimentação, premiação e coisas pontuais. É isso. Certo. E é isso. Mais uma vez agora, vamos
Queria agradecer de novo, Jéssica. Valeu, Gal. Você Próxima que é live é muito... cantando Priscila Senna. Aí, ela que... Pra viver, sempre fui por sonho pra viver. Esse Sim, menino... amigo. Sim. Então, é isso, amiga. Agradecer mais uma vez. Agradecer ao pessoal que está participando de várias formas. Lembrar que esse é um projeto de formação em pesquisa, LabPE, da Lei Aldir Blanc, pelo governo do estado de Pernambuco. E a gente vai ter essas entrevistas registradas no site por até 10 anos. Esse site vai ser criado por Anderson Sangue, que é outro irmão deu nosso. valor. Oi, quero descer sangue. Tu sabe quem Ela- é, meu amigo. É aquele barbudinho. Você lembra dele, não? Pequenininho. Mas quase do teu tamanho. E aí, Ele a tem gente 4 também anos. vai ter essas imagens. Estou aqui fazendo a colagem ainda. Nossa, amigo, eu quero. Eu que quero essa coisa. Ela é minha, não é dela? É minha sim, não é dela, não. É minha sim, não é dela, não. Esse aí é o mestre do freestyle. Então é isso, pessoal. Vou terminando aqui a pintura. Amanhã eu devo estar postando. Esse material vai Quero estar dar um gosto pro disponível meu em pai. site. Eu amo muito ele. Eu amo tanto ele. Deixa que o Júnior se despedir. Sempre amo ele, meu pai. Hum, Sempre amei. Queria agradecer a você, Ravi. Comigo. Sempre foi Ravi, olha, o tio Júnior tá te agradecendo, o tio Júnior tá te agradecendo. Tá dizendo muito obrigado, Ravi. Ravi, obrigado, viu? Obrigado por participar, obrigado por ajudar aí sua mãe, seu pai, por amar eles e por ceder esse tempo pra gente também, viu? Eu sei que você você demanda muita atenção, amigo. Você é um grande artista, viu? Gosto muito de você, lhe amo, amigo. E é isso, Também pessoal. te Te amo. amo. Tchau, beijo todo mundo. Falou, E galera. muito Valeu. obrigado. Obrigada. Valeu, Jéssica. Jéssica Boa Jansen. noite. Valeu, Qualquer amigo. coisa, precisar de uma consultoria, direito, produção cultural, fala com ela que essa Prestação mulher é de contas incrível. também, tamo aí. Prestação de contas. Abraço, Vai, pessoal. falou. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchauzinho. Beijo. Beijo.